Não era apenas o calor que sufocava, era o peso invisível de uma época que insistia em não terminar, mesmo quando o mundo já falava em abolição. Ali, no engenho Santo Antônio, cercado por léguas de canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava, o tempo parecia ter parado décadas atrás. A Casa Grande erguia-se imponente no topo de uma elevação suave, suas paredes caiadas refletindo a luz brutal do meio-dia. Janelas altas de madeira escura, varandas amplas com pilares grossos, telhado de barro que estalava sob o sol. Dentro, móveis pesados de jacarandá, cristais europeus nas prateleiras, retratos de família emoldurados em ouro fosco. A riqueza estava exposta em cada canto, construída sobre fundações que ninguém ali ousava nomear em voz alta. Descendo a colina, a realidade se transformava. As senzalas formavam um semicírculo de construções baixas, paredes de pau a pique que deixavam passar o vento, mas não ofereciam proteção real. Telhados remendados, chão de terra batida, um único poço para todos. O cheiro era de suor acumulado, fumaça de lenha úmida, feridas maltratadas. À noite, ouvia-se o ranger das correntes, o choro abafado, as orações sussurradas que pediam um amanhã diferente. Entre aqueles dois mundos, tão próximos geograficamente, tão distantes em tudo mais, Ana Feliciana vivia sua existência partida ao meio. Aos 30 e poucos anos, Ana carregava no corpo o mapa de uma vida inteira naquele lugar. Sua pele negra era marcada por cicatrizes que formavam padrões irregulares nas costas, nos braços, nas coxas. Algumas eram antigas, linhas esbranquiçadas que já haviam se fundido à pele. Outras eram recentes, ainda avermelhadas, lembretes dolorosos de infrações reais ou imaginárias. Suas mãos calejadas conheciam todos os tipos de trabalho, da lavoura à cozinha, da lavagem de roupas ao cuidado com animais. Seus olhos, porém, guardavam algo que os opressores não conseguiam ver. Uma inteligência afiada que ela aprendera desde muito jovem a esconder sob uma máscara de submissão. Ana nascera ali mesmo, filha de uma mulher cujo nome ela mal conhecia. Sua mãe não sobrevivera ao parto, e esse detalhe, contado por tia Rosa, a anciã da senzala, sempre parecera a Ana uma espécie de presságio. Crescer no engenho significava conhecer apenas um tipo de vida, aquela em que a fome roía as entranhas todas as noites, em que o trabalho começava antes do amanhecer e terminava depois do anoitecer, em que qualquer gesto de cansaço ou reclamação era punido com rigor calculado. O Sr. Carlos comandava tudo com autoridade absoluta. Era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, sempre penteados para trás, com brilhantina importada, bigode espesso aparado com precisão, militar. Usava ternos de linho branco, mesmo no calor insuportável, e carregava sempre consigo uma bengala de jacarandá com cabo de prata. Não porque precisasse para andar, mas porque aquele objeto tinha outra função. O som da bengala batendo no chão de madeira da Casa Grande era um aviso. O senhor estava se aproximando e todos deveriam se comportar de acordo. Carlos raramente sujava as próprias mãos. Para isso, tinha seus instrumentos. Paulo, o feitor, era um homem de 40 e poucos anos, corpo musculoso construído por décadas de trabalho físico e violência. Rosto queimado de sol, olhos pequenos sempre desconfiados, voz rouca de tanto gritar ordens. Ele aplicava os castigos com uma metodologia que beirava o ritual. O tronco sob o sol do meio-dia, onde os cativos ficavam presos por horas até a pele começar a estalar. Os açoites contados em voz alta, 50, 60, 70 chibatadas que rasgavam a carne. A privação de água por dias inteiros, transformando seres humanos em sombras cambaleantes que imploravam por uma gota de misericórdia. Pedro, o capataz, era mais jovem, 30 e poucos anos, mas não menos cruel.
Magro, ágil, sempre com o chicote enrolado no cinto como parte do próprio corpo. Sua função era manter a ordem, e ele a mantinha através do terror constante. Acordava os cativos antes do primeiro raio de sol. Percorria os canaviais durante todo o dia, procurando quem estivesse trabalhando devagar. Só. Liberava todos quando a escuridão já havia caído completamente. Para Pedro, qualquer hesitação era preguiça, qualquer pausa, rebeldia. E havia Joaquim, o filho mais novo de Carlos, com seus 25 anos. Era uma combinação perigosa de juventude, privilégio e crueldade não temperada pela idade. Rosto bonito que escondia a alma deformada, sorriso fácil que precedia atrocidades. Joaquim não trabalhava. Sua função era aprender o negócio, o que na prática significava passar os dias bebendo com amigos, caçando e escolhendo quais mulheres escravizadas ele visitaria naquela noite. Não havia sutileza em suas escolhas. Durante o dia, ele as apontava, às vezes na frente de todos. À noite, procurava-as em suas esteiras ou as mandava chamar à casa grande. O que acontecia depois não era segredo para ninguém, mas também não era algo que pudesse ser impedido. Joaquim tinha o direito, garantido pela lei e pelo costume. As mulheres não tinham escolha. Ana conhecia bem aquela rotina. As primeiras vezes haviam acontecido quando ela tinha 14 anos. Joaquim tinha 18 na época, acabara de voltar de estudos na capital, cheio de ideias sobre como administrar melhor a propriedade. Ana estava na cozinha quando ele entrou, fechou a porta e deixou claro que ela não tinha permissão para recusar. Não havia necessidade de palavras, a hierarquia falava por si. Depois daquela primeira vez, vieram outras e outras. Com Joaquim e ocasionalmente com visitantes que Carlos desejava agradar. Ana aprendeu a se desligar durante aqueles momentos, a enviar sua mente para outro lugar enquanto seu corpo permanecia ali, imóvel, cumprindo uma função que ela não escolhera. Aprendeu a lavar-se depois com água fria do poço, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse remover não apenas a sujeira física, mas também a humilhação que se acumulava em camadas. As outras mulheres passavam pelo mesmo. Joana, que trabalhava na casa grande, tinha marcas de dedos permanentemente gravadas nos braços de tantas vezes que fora agarrada. Benedita, da lavoura, havia tentado resistir uma vez. Passara 2 semanas no tronco, sobrevivendo apenas porque tia Rosa conseguia levar-lhe água. Escondida. Depois disso, Benedita nunca mais olhou nos olhos de ninguém. Catarina havia engravidado 3 vezes de Joaquim. Os 3 bebês foram vendidos assim que desmamaram, enviados para fazendas distantes. Catarina enlouquecera na 3ª vez e agora passava os dias falando sozinha enquanto trabalhava. O engenho funcionava como máquina perfeitamente lubrificada com sofrimento humano. Cada engrenagem tinha sua função, cada pessoa seu lugar determinado. A casa grande consumia, as senzalas produziam. Os senhores comandavam, os cativos obedeciam. Qualquer tentativa de alterar essa ordem era esmagada imediatamente. Mas havia uma exceção naquele sistema aparentemente perfeito. Maria tinha 20 anos quando foi prometida a Joaquim. Era filha de um coronel vizinho, parte de uma aliança matrimonial que uniria 2 grandes propriedades. Chegara ao engenho Santo Antônio 6 meses antes do casamento, para conhecer sua futura casa e aprender os costumes da família. Desde o primeiro dia, ficou claro que Maria era diferente. Não era apenas sua beleza discreta, cabelos castanhos, sempre presos em coque simples, olhos verdes que pareciam carregar tristeza permanente, vestidos modestos mesmo vindo de família rica. Era sua maneira de tratar as pessoas. Enquanto Carlos ignorava os cativos como se fossem móveis, e Joaquim os tratava como objetos de uso, Maria os via como seres humanos.
Discretamente, quase escondida, ela praticava pequenos atos de bondade que podiam custar-lhe caro se descobertos. Levava comida extra para as senzalas, escondida em cestas sob panos de cozinha. Preparava chás de ervas medicinais para quem estava doente. Aplicava emplastros em feridas de açoite. Sussurrava palavras de conforto para as mulheres que choravam depois das visitas noturnas de Joaquim. Nunca fazia isso abertamente. Sabia que sua posição dependia de não desafiar diretamente a ordem estabelecida. Mas fazia. Ana observava Maria com sentimentos conflitantes. Por um lado, havia gratidão genuína por aquela compaixão. Por outro, uma amargura difícil de reprimir. Maria poderia ajudar porque tinha privilégios. Maria poderia ser gentil porque nunca seria açoitada. Maria poderia escolher quando e como demonstrar bondade porque sua vida não dependia da crueldade alheia. Mas havia algo mais em Maria. Ana percebia isso nos olhos da jovem, na maneira como ela evitava olhar para Joaquim durante as refeições, no modo como seus ombros se curvavam. Quando ele entrava na sala, Maria estava presa em sua própria gaiola dourada, e essa percepção criava entre as duas mulheres uma conexão silenciosa que nenhuma delas ousava nomear. Uma noite, 3 meses antes do casamento, Ana encontrou Maria chorando sozinha na varanda lateral da casa grande. Era tarde. Todos já haviam se recolhido. Ana estava voltando da cozinha, onde fora buscar água para as senzalas, quando ouviu os soluços abafados. Deveria ter passado direto. Não era seu lugar aproximar-se da futura senhora, mas algo na vulnerabilidade daquele choro a fez hesitar. Senhora, Ana sussurrou. Maria levantou o rosto e à luz fraca da lua, Ana viu algo que a assustou. Um hematoma roxo na bochecha direita, outro no pescoço, e algo que parecia ser um dente quebrado quando Maria tentou sorrir. Foi um acidente, Maria disse automaticamente, voz trêmula. Eu tropecei. As duas sabiam que era mentira. As duas sabiam que Ana sabia que era mentira, mas naquela época, certas verdades não podiam ser ditas em voz alta. Posso trazer gelo, senhora, Ana ofereceu. Obrigada. Maria tocou o próprio rosto com dedos trêmulos. Ana, não é? Você trabalha na cozinha? Onde o senhor Carlos precisar, senhora. Maria assentiu e por um momento um entendimento passou entre elas. Duas mulheres em posições completamente diferentes, presas pelos mesmos homens em gaiolas de tamanhos distintos. Esse casamento, Maria sussurrou tão baixo que Ana quase não ouviu, vai acontecer de qualquer jeito. Meu pai já acertou tudo. Não posso. Ela não terminou a frase. Não precisava. Ana entendeu perfeitamente. Não posso fugir, não posso recusar, não posso escolher. Era uma prisão diferente da escravidão, mas ainda assim uma prisão. Aquele momento ficou gravado na memória de Ana. Nos meses seguintes, ela continuou observando Maria e percebeu um padrão. Joaquim era cuidadoso em não marcar o rosto da noiva onde as marcas pudessem ser vistas publicamente. Mas havia sempre um braço escondido sob manga comprida, um andar mais cuidadoso que sugeria costelas machucadas, um silêncio tenso durante as refeições que denunciava mais do que palavras poderiam expressar. Enquanto isso, a vida no engenho seguia seu ritmo brutal. Paulo havia desenvolvido um novo castigo para quem trabalhasse devagar. Amarrava os cativos de pé a uma árvore, sob sol pleno, com as mãos acima da cabeça por horas seguidas. A posição impedia a circulação adequada, causando cãibras terríveis, e o sol desidratava sem misericórdia. Um homem chamado Benedito desmaiou durante esse castigo e nunca mais acordou. Paulo simplesmente ordenou que o corpo fosse enterrado atrás das senzalas e continuou como se nada tivesse acontecido. Pedro havia se tornado mais ousado em seus açoites públicos. Todos os domingos, após a missa obrigatória na capela do engenho, ele escolhia alguém para servir de exemplo.
Não importava se a pessoa havia realmente cometido alguma infração. O objetivo era lembrar a todos qual era seu lugar. As chicotadas eram aplicadas em praça pública, com todos obrigados a assistir. 50, 60 chibatadas que rasgavam a pele e encharcavam o chão de vermelho. Algumas vítimas desmaiavam na 20ª. Outras aguentavam até o fim, mordendo os próprios lábios até sangrarem. Carlos supervisionava tudo de longe, aprovando com acenos discretos, mantendo a ordem através do terror meticulosamente calculado. E Joaquim? Joaquim tornara-se mais ousado. Não se contentava mais em procurar as mulheres apenas à noite. Agora, durante o dia, ele simplesmente apontava para quem desejava e mandava que fosse esperá-lo nos fundos da Casa Grande ou no depósito de ferramentas, ou mesmo nos canaviais, quando a urgência era grande demais. As mulheres voltavam com roupas sujas de terra, cabelos desarrumados, olhares vazios. Ana percebeu que estava observando tudo com atenção diferente. Não era mais apenas sobreviver ao dia seguinte. Era catalogar, memorizar, entender. Ela começou a notar padrões. Paulo bebia mais às quintas-feiras, ficando menos atento no final da tarde. Pedro fazia suas rondas em horários específicos, sempre pela mesma rota. Carlos se isolava em seu escritório todas as noites, entre 8 e 10, revisando os livros de contabilidade. Joaquim saía para caçar com amigos nas manhãs de sábado, voltando embriagado no final da tarde. Ana não sabia ainda por que estava notando essas coisas. A ideia de fazer algo com essas informações parecia absurda demais para considerar. Ela era uma mulher escravizada em 1880, no coração de uma propriedade isolada, cercada por léguas de território controlado por pessoas que possuíam poder absoluto sobre sua vida e seu corpo. O que poderia fazer com observações sobre horários e rotinas? Mas continuou observando mesmo assim. Os preparativos para o casamento de Joaquim começaram 3 meses antes da data marcada. A Casa Grande foi repintada, os jardins replantados, móveis novos encomendados da capital. Carlos queria impressionar os convidados, coronéis, senhores de engenho vizinhos, autoridades da região. Seria uma celebração grandiosa, o tipo de evento que as pessoas comentariam por anos. Para os cativos, significava trabalho adicional sem aumento na comida ou descanso. Preparar terreno para tendas, transportar móveis, limpar cada canto da propriedade até brilhar. Ana foi designada para trabalhar na cozinha, ajudando a preparar os pratos elaborados que seriam servidos no banquete. Foi durante os preparativos que Ana teve acesso aos armazéns da destilaria. O engenho Santo Antônio não produzia apenas açúcar, também destilava cachaça, uma cachaça forte e de qualidade que Carlos vendia com orgulho. Os armazéns guardavam barris e mais barris do produto, além de todos os materiais necessários para a destilação: álcool bruto, ferramentas, garrafas vazias e metanol. O metanol era usado no processo de destilação, armazenado em barris separados com marcações claras de perigo. Ana sabia que era tóxico, todos sabiam. Histórias circulavam sobre cegos e pessoas que haviam perecido após beberem cachaça adulterada com metanol. Era uma substância temida, mantida longe das pessoas comuns. Na madrugada que antecedeu o casamento, Ana encontrou-se sozinha nos armazéns. Fora buscar mais garrafas para a festa, uma tarefa simples que ela fizera dezenas de vezes. As tochas nas paredes criavam sombras dançantes e o cheiro de álcool estava impregnado no ar. Foi quando a ideia surgiu. Não foi um plano elaborado que se formou completamente em sua mente naquele momento. Foi mais como uma porta que se abriu, mostrando uma possibilidade que ela nunca havia considerado antes. Os barris estavam ali. O metanol estava ali. O casamento aconteceria no dia seguinte, com dezenas de convidados.
todos bebendo cachaça fina, reservada especialmente para a ocasião. Ana parou em frente aos barris, respiração acelerada. Pensou em Joana, com marcas de dedos permanentes nos braços. Em Benedita, que nunca mais olhou nos olhos de ninguém. Em Catarina, enlouquecida após perder o terceiro filho. Em Benedito, enterrado atrás das senzalas sem nenhuma oração apropriada. Em todas as chicotadas, todas as noites roubadas, toda a dignidade esmagada sob o peso de uma ordem que parecia eterna e imutável. Pensou em Maria, com seu dente quebrado e hematomas escondidos, presa num casamento que destruiria o resto de sua vida. Pensou em si mesma, nas cicatrizes que carregava, nas partes de sua alma que haviam sido arrancadas e pisoteadas, nos anos e anos de dor que se esticavam à frente sem esperança de mudança. E pensou, não precisa ser assim para sempre. O risco era imenso. Se descoberta, ela seria torturada publicamente, provavelmente junto com outras pessoas inocentes, em demonstração de poder que serviria de aviso eterno. Não haveria piedade, não haveria perdão. A crueldade da punição seria proporcional à ousadia do ato. Mas Ana já estava cansada de viver com medo, cansada de acordar todas as manhãs sabendo que o dia traria nova dose de humilhação. Cansada de ver as outras mulheres quebrando, os homens sendo destruídos, as crianças crescendo naquele inferno sem esperança de outro futuro. Se ia morrer de qualquer forma, trabalhando até o colapso, açoitada num desses castigos, sucumbindo a alguma doença sem tratamento, que pelo menos fosse tendo tentado mudar algo. A decisão formou-se silenciosamente dentro dela, como uma semente que finalmente encontra solo fértil após anos de seca. Ana pegou uma das pequenas garrafas vazias, caminhou até o barril de metanol e encheu-a cuidadosamente. Escondeu-a sob as dobras de sua saia. Depois, com movimentos calculados, começou a examinar os barris e garrafas de cachaça reservados para o casamento. Carlos havia encomendado cachaça especial para os convidados importantes, garrafas seladas, de qualidade superior, que ficariam na mesa principal, durante o banquete. Era nessas garrafas que Ana precisava focar. Durante a noite e a madrugada seguinte, enquanto todos dormiam, Ana trabalhou. Quebrou cuidadosamente os lacres de várias garrafas usando uma faca fina. Adicionou metanol em proporções calculadas. Rezelou tudo com cera aquecida. Suas mãos tremiam, mas seu rosto permanecia calmo. Se alguém a encontrasse ali, não haveria explicação possível. Mas ninguém a encontrou. Ao amanhecer, quando outros começaram a acordar para os preparativos finais, Ana já havia terminado. As garrafas adulteradas estavam de volta aos seus lugares, impossíveis de distinguir das outras. Ana guardou a garrafa de metanol que restara escondida sob as tábuas soltas de seu canto na senzala, um segredo que carregaria apenas ela. O dia do casamento amanheceu radiante, sol brilhante, céu limpo, temperatura agradável para os padrões do sertão. A capela foi decorada com flores, as tendas armadas nos jardins, as mesas dispostas em formação elegante. Os convidados começaram a chegar, coronéis em trajes formais, senhoras com vestidos importados, filhos de famílias importantes, autoridades locais. A celebração estava programada para ser grandiosa. Maria apareceu vestida de noiva, branca como fantasma, olhos vazios sob o véu. Durante a cerimônia, sua voz mal saía quando precisou dizer sim. Joaquim, ao contrário, estava radiante, sorrindo para todos, apertando mãos, recebendo congratulações. Ana serviu durante toda a cerimônia e o banquete subsequente. Carregava bandejas, recolhia pratos, permanecia invisível, como sempre fora treinada a ser. Observava as garrafas especiais sendo abertas, a cachaça sendo servida em copos de cristal, os convidados importantes brindando ao futuro do casal.
Carlos brindou com Paulo e Pedro, celebrando mais um negócio bem-sucedido. Joaquim brindou com seus amigos, já embriagado antes do meio-dia. Miguel, primo de Joaquim, elogiou a qualidade excepcional da cachaça. Outros convidados importantes, Coronel Fernando, Dr. Augusto, Capitão Rodrigo, beberam generosamente, aprovando com acenos satisfeitos. Ana manteve o rosto neutro, mas por dentro, seu coração batia num ritmo frenético. As primeiras horas após o banquete transcorreram normalmente. Música, dança, mais comida, mais bebida. Os convidados circulavam pelos jardins, conversando, rindo, celebrando. Os cativos serviam em silêncio, carregando, limpando, desaparecendo. Foi no meio da tarde que os primeiros sintomas começaram. Miguel reclamou de náusea repentina, sentou-se numa cadeira e afrouxou o colarinho. O coronel Fernando comentou que sua visão estava estranhamente embaçada. Piscou várias vezes, tentando focar. O Dr. Augusto levantou-se bruscamente da mesa e cambaleou até uma árvore, onde vomitou violentamente. Inicialmente, as pessoas atribuíram aos excessos naturais de uma festa. Haviam comido muito, bebido mais ainda, dançado sob o sol. Mas os sintomas pioraram rapidamente. A visão de Miguel não melhorou, piorou. Ele começou a gritar que estava ficando cego, que a escuridão estava engolindo tudo, que não conseguia ver nem a própria mão na frente do rosto. Seu desespero contagiou outros convidados, que recuaram confusos e assustados. Paulo, o feitor, sentou-se pesadamente num banco, rosto pálido, suor escorrendo. Começou a tremer incontrolavelmente, corpo sacudindo em convulsões que faziam os outros observarem horrorizados. Sua boca espumava, olhos reviravam, até que de repente tudo parou. Simplesmente parou. Paulo ficou imóvel, respiração cessando, corpo tombando para o lado como saco de grãos. Pedro, o capataz, estava de pé um momento e desmaiou no seguinte. Quando tentaram erguê-lo, perceberam que ainda respirava, mas com dificuldade extrema. Delirava, balbuciava palavras desconexas, implorava perdão para pecados que ninguém entendia. Joaquim, o noivo, havia bebido mais do que todos. Cambaleou pelos jardins tentando manter a compostura, mas seu corpo traía-o. Caiu de joelhos, vomitou repetidamente, tentou levantar-se e não conseguiu. Maria correu para ajudá-lo, mas ele a afastou, com um gesto violento que não tinha mais força. Joaquim arrastou-se por alguns metros, tentando alcançar a casa, e parou. Simplesmente parou de se mover, olhos ainda abertos, mas já sem vida alguma atrás deles. O banquete transformou-se em pesadelo. Convidados corriam de um lado para outro, pedindo ajuda, procurando médicos. Alguns começaram a apresentar os mesmos sintomas: visão turva, náusea intensa, fraqueza nas pernas. Outros que haviam bebido menos ou das garrafas não adulteradas observavam horrorizados sem entender o que estava acontecendo. Suposições circulavam: envenenamento em massa, feitiço, doença desconhecida, castigo divino. Ana continuou servindo, invisível em meio ao caos. Observou Carlos perceber que algo estava terrivelmente errado e correr para dentro da casa, procurando explicações, mandando buscar socorro que nunca chegaria a tempo. Viu Maria ajoelhada ao lado de Joaquim, não chorando, apenas olhando para o corpo do homem que seria seu marido, expressão impossível de decifrar. À medida que a noite caía, o engenho inteiro havia mergulhado no terror. Dos 23 convidados importantes que beberam da cachaça adulterada, 7 pereceram nas primeiras horas. Paulo, Joaquim, Miguel, o coronel Fernando, 2 capitães visitantes e um senhor de engenho vizinho. Outros 13 perderam a visão permanentemente, gritando no escuro sobre maldições e vinganças divinas. 3, incluindo Pedro, entraram em estado de semiconsciência, delirando sem parar, corpos tremendo esporadicamente. Carlos, embora tivesse bebido, não o fizera em quantidade suficiente para perecer imediatamente.
Mas sua visão estava comprometida. Ele cambaleava ao andar, e a dor em seu corpo era evidente. Trancou-se no escritório, recusando ajuda, tentando entender o que havia acontecido à sua celebração perfeita. Na senzala, naquela noite, o silêncio era pesado. Todos sabiam que algo extraordinário havia ocorrido. Ninguém sabia exatamente o que, mas rumores circulavam. Os senhores estavam perecendo, cegos, amaldiçoados. Alguns sussurravam sobre justiça divina. Outros tinham medo do que viria depois, porque sempre vinha algo depois. Sempre havia punição coletiva quando os poderosos sofriam. Tia Rosa reuniu os mais velhos num canto escuro. Ana estava entre eles. Os que ficaram cegos vão testemunhar, Tia Rosa disse com voz grave. Quando as autoridades vierem investigar, não teremos piedade, nem de nós, nem dos que eles dirão ter causado isso. A verdade daquelas palavras pesou sobre todos. Testemunhas significavam perigo. Testemunhas poderiam apontar, acusar, inventar culpados. E os culpados seriam escolhidos entre os cativos, obviamente. Quem mais poderia ter causado tal tragédia? O que você está sugerindo? Perguntou um dos homens, voz tensa. Tia Rosa olhou ao redor, medindo cada rosto. Estou dizendo que se queremos sobreviver ao que vem depois, não pode haver testemunhas que nos culpem. O silêncio que seguiu foi carregado de compreensão terrível. Naquela madrugada, decisões foram tomadas. Não foram decisões fáceis, nem moralmente simples. Foram decisões de sobrevivência, nascidas do desespero de pessoas que sabiam exatamente o que aconteceria se fossem acusadas de envenenar senhores. Miguel, cego e aterrorizado, foi encontrado pela manhã afogado no poço. Pedro, ainda delirando, teve seu sofrimento encurtado. Alguém segurou um pano sobre seu rosto até a respiração parar. Os outros cegos, espalhados pela propriedade em estado de pânico, foram silenciados de diversas maneiras ao longo daquela noite e do dia seguinte. Alguns sufocados, outros com gargantas abertas, alguns simplesmente desapareceram. Carlos, embora enfraquecido, ainda tinha poder suficiente para barricar-se no escritório, mas seu corpo traía-o gradualmente. O metanol continuava fazendo seu trabalho lento, corroendo órgãos de dentro para fora. Ele levaria semanas para perecer, tempo suficiente para assistir à destruição completa de tudo que havia construído. Maria trancou-se em seu quarto após a tragédia do banquete. Ninguém a viu por dias. Quando finalmente saiu, estava diferente, mais ereta, olhos mais firmes, como se algo dentro dela tivesse se recalibrado durante aquele isolamento forçado. Os cativos que sobreviveram, e eram a maioria, pois poucos haviam tido acesso à cachaça adulterada, enfrentavam agora uma propriedade em colapso. Sem Paulo para aplicar castigos, sem Pedro para vigiar, sem Joaquim para aterrorizar, sem Carlos com força para comandar, a estrutura rígida que mantinha o engenho funcionando desmoronou. Alguns cativos fugiram imediatamente, aproveitando o caos para desaparecer nas estradas poeirientas que levavam a quilombos distantes ou cidades onde poderiam se misturar entre outros libertos. Outros permaneceram não por lealdade, mas por falta de opção. Não tinham para onde ir, não conheciam outro mundo além daquele engenho. Ana ficou. Nos dias que se seguiram à tragédia, ela continuou trabalhando na cozinha, preparando comida, limpando, mantendo a rotina como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. O ar era diferente, não tinha mais aquela opressão constante, aquele medo tão denso que parecia ter peso físico. As pessoas andavam diferente, falavam diferente, respiravam diferente. Maria começou a aparecer mais frequentemente nas áreas comuns. Conversava com os cativos que permaneceram, perguntava o que precisavam, distribuía o que restava dos suprimentos da casa grande. Não tentava assumir o papel de senhora. Parecia, na verdade, estar apenas tentando entender o que fazer numa situação para a qual ninguém estava preparado.
Foi 3 semanas após o casamento que Maria procurou Ana. A casa grande estava quase vazia. A maioria dos empregados havia partido, levando o que podiam carregar. Os poucos que ficaram mantinham-se em suas funções por pura inércia, sem supervisão real. Maria encontrou Ana no quintal dos fundos, onde ela lavava roupas num tanque de pedra. Ana, Maria disse suavemente, e havia algo diferente em sua voz, uma firmeza que não existia antes. Ana continuou esfregando a roupa, mãos mergulhadas na água com sabão. Sim, senhora, você pode olhar para mim. Ana levantou os olhos lentamente. Maria estava de pé a alguns metros de distância, vestido simples, cabelos soltos, uma aparência muito diferente da noiva ornamentada de semanas atrás. Eu sei o que aconteceu, Maria disse. O coração de Ana acelerou, mas seu rosto permaneceu neutro. Não sei do que a senhora está falando. E sim, sabe, Maria deu um passo à frente. E eu não vim aqui para acusá-la, vim para dizer obrigada. O silêncio que seguiu foi carregado de emoções que nenhuma das duas sabia como expressar. A senhora não deveria agradecer algo assim, Ana disse finalmente, voz baixa. Por que não? Você me libertou de um destino pior que qualquer coisa naquela festa. Maria sentou-se numa pedra próxima, postura cansada. Joaquim teria me destruído aos poucos, todos os dias pelo resto da minha vida. Você viu as marcas, você sabia. Vi, senhora, mas o que fiz? Ana hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. O que aconteceu naquele dia trouxe sofrimento para muita gente. Trouxe. Maria concordou. Mas também trouxe um fim para um sistema que causava sofrimento todo dia, para dezenas de pessoas, por décadas. Ela olhou para as próprias mãos. Meu futuro marido está sendo enterrado hoje. Deveria estar chorando, mas só consigo sentir alívio. Ana voltou a esfregar as roupas, precisando fazer algo com as mãos. E agora, senhora, o que vai acontecer com o engenho? Não sei. Carlos está definhando. Os médicos que finalmente chegaram disseram que não há nada a fazer. O que quer que tenha causado aquilo deixou danos permanentes. Ele tem talvez alguns meses. Maria suspirou. A propriedade provavelmente será vendida, dividida ou confiscada por dívidas. Meu pai já mandou buscar-me. Vou voltar para a casa dele, uma noiva viúva antes mesmo de ser esposa. E os que ficaram aqui? Estou tentando arranjar documentos. Cartas de alforria, se conseguir convencer Carlos a assinar antes do fim. Ou simplesmente deixar que partam. Não tenho autoridade legal, mas também não há mais quem impeça. Maria levantou-se. Você deveria ir, Ana. Pegar o que puder e ir embora antes que as autoridades venham fazer investigações sérias. Para onde iria? Para qualquer lugar longe daqui. Maria tirou do bolso uma pequena bolsa de moedas e colocou-a na borda do tanque. Isso deve ajudar. Não é compensação. Nada seria, mas é o que posso oferecer. Ana olhou para as moedas sem tocá-las. Não precisa fazer isso, senhora. Sei que não preciso, mas quero. Maria começou a se afastar, depois parou e olhou para trás. O que você fez foi terrível. Foi necessário. Foi corajoso. Foi todas essas coisas ao mesmo tempo e não sei como sentir sobre isso. Mas sei que, se eu estivesse no seu lugar depois de tudo que você sofreu, talvez fizesse o mesmo. Depois daquele dia, Maria e Ana não voltaram a conversar. 2 semanas depois, Maria partiu numa carruagem enviada por seu pai, levando apenas algumas malas. Antes de ir, deixou cartas de alforria assinadas por ela mesma, sem valor legal real, mas melhor que nada, para todos os cativos que permaneceram. Carlos definhava em seu quarto, cuidado por uma única empregada que se recusava a abandoná-lo apesar de tudo. Sua visão nunca retornou completamente. Seu corpo deteriorava-se devagar, órgãos falhando um a um. Ele passava os dias tentando escrever cartas para autoridades, explicando o que havia acontecido, pedindo investigações.
Mas suas mãos tremiam demais, sua mente vagueava e as cartas nunca faziam sentido completo. 3 meses após o casamento, Carlos pereceu durante a noite. A empregada que cuidava dele o encontrou pela manhã, corpo já frio, olhos abertos fixados no teto. Não houve funeral grandioso, apenas um enterro simples no pequeno cemitério da propriedade. Com a perda de Carlos, o Engenho Santo Antônio oficialmente deixou de existir como entidade funcional. Credores começaram a aparecer, reivindicando dívidas. Parentes distantes disputavam direitos sobre a propriedade. Autoridades locais tentaram fazer investigações sobre o envenenamento em massa, mas sem testemunhas vivas e com a confusão generalizada, os casos foram gradualmente arquivados como tragédia misteriosa. Ana permaneceu no engenho por mais alguns meses, não porque precisasse, mas porque estava observando. Queria ter certeza de que não haveria retaliação contra os que ficaram, que nenhuma autoridade viria prender pessoas inocentes pelo que acontecera. Quando ficou claro que o caso estava sendo esquecido, havia muitos outros problemas no Brasil de 1880 para que autoridades se preocupassem. Indefinidamente com um envenenamento em propriedade isolada, ela finalmente partiu. Levou consigo apenas o necessário: roupas simples, as moedas que Maria deixara, alguns mantimentos. Tia Rosa partiu com ela, junto com mais 3 pessoas da senzala. Formaram um pequeno grupo que seguiu pelas estradas empoeiradas do sertão, caminhando durante as horas mais frescas do dia, descansando sob sombras, quando o sol ficava insuportável. Não tinham destino específico. Seguiam rumores sobre um quilombo grande para o norte, ou talvez uma cidade onde poderiam se misturar entre trabalhadores livres. O importante era a distância, colocar léguas e léguas entre elas e o Engenho Santo Antônio. Durante as caminhadas, tia Rosa conversava sobre o futuro com otimismo cauteloso. A abolição vai chegar, ela dizia, embora ninguém soubesse quando. E quando chegar, vamos estar prontas, livres de verdade, não apenas fugidas. Ana ouvia, mas não comentava muito. Ainda processava tudo o que havia acontecido, todas as decisões que tomara, todas as consequências. Havia momentos em que questionava se fizera a coisa certa, não moralmente, pois sabia que não havia resposta simples para isso, mas praticamente. Havia conseguido o que pretendia, havia mudado algo, além de destruir algumas vidas específicas. Então lembrava-se das mulheres que não precisariam mais temer as noites, dos homens que não seriam mais açoitados aos domingos, das crianças que talvez tivessem chance de crescer sem carregar as mesmas cicatrizes. O Engenho Santo Antônio tinha acabado. Aquele ciclo específico de crueldade havia sido quebrado. Não era justiça perfeita, não era redenção completa, mas era algo. Meses depois, quando já haviam se estabelecido numa pequena comunidade distante, Ana ouviu os primeiros rumores sobre o que estava acontecendo nos engenhos e fazendas por todo o país. Histórias de mulheres escravizadas que envenenavam senhores. Histórias de rebeliões noturnas que terminavam com capatazes desaparecidos. Histórias de propriedades inteiras sendo abandonadas quando os cativos simplesmente partiam em massa, recusando-se a continuar. Algumas dessas histórias eram verdadeiras, muitas eram exageradas, várias eram completamente inventadas. Mas todas tinham algo em comum. Retratavam resistência onde antes só havia submissão. E entre essas histórias, uma começou a circular com detalhes específicos que faziam Ana suspeitar de sua origem. Falavam de uma mulher chamada Ana Feliciana. Às vezes o nome mudava, mas a essência permanecia, que havia envenenado um banquete inteiro de senhores, destruindo um engenho poderoso e escapando sem ser capturada. As versões variavam. Em algumas, ela era uma curandeira que usava venenos secretos.
Em outras, uma figura quase mítica de vingança. Em algumas, uma mulher comum que simplesmente chegara ao limite do que conseguia suportar. A história cresceu além da realidade. Diziam que Ana Feliciana havia libertado centenas de cativos, que tinha seguidoras em dezenas de propriedades, que ensinava outras mulheres seus métodos. Nada disso era verdade, mas a lenda tinha vida própria. Em senzalas por todo o país, mulheres sussurravam o nome de Ana Feliciana quando precisavam de coragem. Usavam a história como lembrete de que a resistência era possível, que os opressores não eram invencíveis, que havia poder até nas mãos de quem parecia não ter nada. Senhores e feitores também ouviam as histórias e sentiam algo que não estavam acostumados: medo. Medo de que a comida fosse envenenada, de que a água estivesse contaminada, de que aquela mulher quieta, servindo à mesa, pudesse ser a próxima Ana Feliciana. O medo não mudou o sistema. A escravidão continuaria por mais anos até a abolição formal, mas plantou sementes de insegurança onde antes havia apenas arrogância. A verdadeira Ana, vivendo discretamente numa comunidade distante, ouvia essas histórias com sentimentos mistos. Por um lado, sabia que a lenda servia a um propósito maior do que sua realidade individual. Por outro, carregava o peso de saber que a verdade era mais complexa e moralmente ambígua do que as histórias sugeriam. Ela não era heroína mítica. Era uma mulher que sofrera além do suportável e escolhera um método brutal de resistência. Aquela escolha custara vidas, não apenas dos opressores, mas também das testemunhas que foram silenciadas depois para garantir sobrevivência dos outros. Não havia como romantizar completamente aquela realidade, mas também não havia como negar que algo mudara. O engenho Santo Antônio estava em ruínas. Carlos, Paulo, Pedro, Joaquim, todos pereceram ou foram silenciados. Dezenas de pessoas que viveram sob aquele terror estavam agora livres, reconstruindo vidas em outros lugares. Maria escapara de um casamento que teria sido sua prisão pessoal. A conta final, vidas tiradas versus vidas salvas, sofrimento causado versus sofrimento impedido, era impossível de calcular com precisão. Talvez não fosse para ser calculada. Talvez algumas ações existissem num espaço moral cinzento, onde julgamentos simples não se aplicavam. Tia Rosa, nos últimos meses antes de falecer de causas naturais, anos depois, disse algo que ficou com Ana. Você fez o que precisava ser feito. Não era perfeito, não era limpo, mas era real. E às vezes, realidade exige escolhas que nenhum livro de moral consegue preparar a gente para fazer. Ana viveu muitos anos após aquele dia terrível no engenho Santo Antônio. Viu a abolição chegar em 1888, embora soubesse que o fim legal da escravidão não significava fim da opressão. Trabalhou em diversos lugares, sempre com nomes diferentes, sempre discreta. Eventualmente, estabeleceu-se permanentemente numa pequena comunidade, onde era conhecida simplesmente como Dona Ana, uma mulher mais velha que ajudava nos partos, cultivava ervas medicinais e ocasionalmente contava histórias para crianças. Ela nunca falou diretamente sobre o que fizera no engenho. Mas quando jovens mulheres vinham até ela, enfrentando situações impossíveis, pedindo conselhos sobre como lidar com opressão que parecia insurmontável, Ana as ouvia com atenção. Não oferecia soluções simples, não romantizava a violência, não pregava vingança como resposta universal. Mas dizia: você é mais forte do que pensa, você é mais inteligente do que eles imaginam. E quando chegar o momento em que precisa fazer escolhas difíceis, confie em si mesma para saber o que fazer. Algumas dessas mulheres entendiam o que ela realmente estava dizendo. Outras apenas absorviam as palavras como encorajamento gentil.
Ana não se importava com qual interpretação prevalecia. O importante era plantar sementes de resistência, de autoconfiança, de recusa em aceitar que o sofrimento era inevitável ou natural. Quando Ana faleceu, já na casa dos 70 anos, foi enterrada sob um pé de cajueiro numa tarde quente. A comunidade reuniu-se para o funeral. Não muitas pessoas, mas suficientes para que o momento tivesse significado. Não houve discursos elaborados sobre heroísmo ou justiça. As pessoas simplesmente compartilharam memórias de uma mulher que fora gentil com crianças, generosa com quem precisava, sábia em seus conselhos. Apenas uma pessoa, uma mulher mais jovem que Ana ajudara anos antes, sussurrou algo antes da terra cobrir completamente o caixão simples. Obrigada por nos ensinar que podemos resistir. A história de Ana Feliciana, tanto a realidade quanto a lenda, continuou circulando muito depois de sua passagem. Em cada geração, a história era recontada com novas variações, novos detalhes, novas interpretações. Em algumas versões, ela se tornava símbolo de vingança justificada. Em outras, de resistência inteligente. Em algumas, um conto de advertência sobre os custos da violência. Em outras, inspiração para quem enfrentava a opressão. Todas essas interpretações carregavam fragmentos de verdade. A realidade era que Ana Feliciana fora uma pessoa real, vivendo numa época brutal, que tomou decisões impossíveis em circunstâncias impossíveis. Não era santa nem demônio. Era humana, com toda a complexidade moral que isso implica. O que fez foi terrível. O que sofreu foi terrível. O sistema que a empurrou àquela escolha foi terrível. E o fato de que sua história ressoa através de gerações sugere algo fundamental sobre a natureza humana. Quando a opressão atinge certos limites, quando a dignidade é sistematicamente destruída, quando não há caminhos legais para a justiça, as pessoas encontram outros caminhos. Esses caminhos nem sempre são nobres, frequentemente são brutais, quase sempre deixam cicatrizes em todos os envolvidos. Mas são reais, são humanos e são parte da história que não pode ser ignorada se quisermos entender como chegamos onde estamos. O engenho Santo Antônio permaneceu em ruínas por décadas. A Casa Grande desmoronou lentamente sob sol e chuva. As senzalas desapareceram primeiro, madeira apodrecendo até não restar nada. A destilaria foi saqueada, equipamentos vendidos para sucata. Os canaviais foram gradualmente retomados pela vegetação nativa. Viajantes que passavam pela região décadas depois, às vezes paravam para observar as ruínas, perguntando aos locais o que havia acontecido ali. As histórias que ouviam variavam. Alguns diziam que fora uma praga, outros falavam de maldição, alguns mencionavam um envenenamento, mas com detalhes, confusos e contraditórios. Ninguém mais se lembrava dos nomes reais. Carlos, Paulo, Pedro, Joaquim, todos esquecidos, reduzidos a papéis genéricos em histórias de advertência. Mas Ana Feliciana, o nome continuava sendo sussurrado. Não como pessoa histórica precisa, mas como símbolo de algo maior. A ideia de que mesmo nos lugares mais escuros, mesmo sob opressão mais brutal, o espírito humano encontra formas de resistir. Se essa resistência foi justificada, se os métodos foram aceitáveis, se as consequências valeram o preço, essas são questões que cada geração precisa considerar por si mesma, dentro de seus próprios contextos morais. O que não pode ser negado é que aconteceu. Que mulheres como Ana existiram, que tomaram decisões que mudaram não apenas suas próprias vidas, mas as estruturas de poder ao seu redor. Que pagaram preços altos por isso, mas também conquistaram algo que parecia impossível. A história do engenho Santo Antônio é uma entre milhares de histórias similares que ocorreram durante os séculos de escravidão no Brasil. A maioria foi perdida, nunca registrada, esquecida. Ana Feliciana teve a sorte.
Se pode ser chamado de sorte de que sua história fosse lembrada, mesmo que de forma imprecisa. Essa história de resistência e justiça complexa merece reflexão. O que você pensa sobre os limites da resistência quando todos os caminhos legais estão bloqueados? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias que exploram os momentos mais difíceis da nossa história.